Novo decreto com restrições para o enfrentamento ao coronavírus passa a valer em Santa Catarina e você vai ver também na edição de hoje. Regiões de Santa Catarina apresentam melhora em mapa de risco da Covid-19. Organização Mundial da Saúde segue investigação sobre a origem do coronavírus. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para Criciúma e região. Organização Pan-Americana de Saúde alerta para a venda de vacinas falsas. Criciúma realiza testes de Covid-19 em terminal de ônibus. Ministério da Saúde orienta que mulheres adiem planos de gravidez durante a pandemia. E no esporte, os 20 anos do projeto Anjos do Futsal e a derrota do Próspera no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é segunda-feira, 26 de abril de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Passou a valer nesta segunda-feira um novo decreto com medidas restritivas de enfrentamento ao coronavírus. Um novo decreto foi editado na última sexta-feira, alterando o regramento de combate à Covid-19 em Santa Catarina até o dia 30 de abril. As regras começaram a valer na manhã desta segunda-feira. Entre as principais mudanças está a autorização para a permanência de pessoas em espaços públicos abertos, como praias, parques e balneários. A liberação está atrelada ao cumprimento de protocolos sanitários e não permite aglomerações. Outra mudança nas regras é a permissão de funcionamento de restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias e afins, das 6 horas da manhã até as 10 da noite. No decreto anterior, o funcionamento era das 10 da manhã até as 10 da noite. O novo decreto incluiu também o comércio atacadista de produtos têxteis na lista de atividades essenciais. Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde, a medida se fez necessária por ser restrita aos produtos têxteis provenientes do ramo industrial, fundamentais para abastecer toda a cadeia de comércio varejista e para promover o escoamento da produção da indústria. A mudança abrange estabelecimentos como shoppings de atacado. Os demais regramentos que já estavam em vigor foram prorrogados e seguem valendo até o dia 30 de abril. A íntegra do decreto, com todas as medidas restritivas, pode ser conferida no site do Governo do Estado, o www.sc.gov.br. 4 regiões de Santa Catarina apresentaram melhora no mapa de risco do enfrentamento ao coronavírus. Confira na reportagem. A matriz de risco potencial divulgada no último sábado pelo Governo de Santa Catarina e Secretaria de Estado da Saúde aponta que houve uma melhoria de classificação em 4 das 16 regiões avaliadas. As regiões da Grande Florianópolis, Laguna, Médio Vale do Itajaí e Oeste foram reclassificadas para o nível grave, que aparecem no mapa na cor laranja. Na última matriz, divulgada no dia 17, apontava todas as regiões com risco gravíssimo, na cor vermelha. Apesar da melhora na classificação, o índice de capacidade de atenção, que mede a ocupação de leitos de UTI, segue em níveis de alerta máximo em todas as regiões. Nesse item, todas elas foram classificadas em nível gravíssimo. Já a transmissibilidade alcançou o nível grave, na cor laranja, em todas as regiões. E no índice monitoramento, a Grande Florianópolis conseguiu alcançar o nível alto, na cor amarela. A Organização Mundial da Saúde busca uma maneira de continuar investigando as origens da pandemia de Covid-19 após uma missão inicial que levantou mais perguntas do que respostas. A entidade esbarra em um difícil exercício de equilíbrio diplomático. Determinar como o vírus passou para os humanos é considerado essencial na tentativa de prevenir a próxima pandemia. As conclusões de uma equipe de cientistas da OMS e parceiros chineses que conduziram a investigação em Wuhan não forneceram uma resposta definitiva e requerem mais pesquisas. Mas se a OMS e grande parte da comunidade internacional concordam que a investigação deve continuar, um confronto é travado nos bastidores não apenas sobre o que estudar, mas também onde. Precisou de mais de um ano desde a detecção dos primeiros casos em Wuhan em dezembro de 2019 para que investigadores internacionais pudessem viajar até a cidade.
Pequim busca evitar uma responsabilização pela pandemia e autoridades parecem fazer de tudo para garantir que a investigação continue em outros lugares que não a China. A seguir, Prefeitura de Criciúma realiza testes rápidos de Covid-19 em terminal de transporte coletivo. Hoje é segunda-feira, dia de acompanhar como fica a previsão do tempo nessa semana em Criciúma e região. Amanhã, terça-feira, o dia será de sol com muitas nuvens e deve haver períodos de céu nublado. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 24 graus. Na quarta-feira, dia 28, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há chance de chuva. A temperatura mínima será de 14 graus e máxima de 25 graus. Na quinta-feira, dia 29, o dia amanhecerá com sol e deve haver aumento de nuvens pela manhã. Haverá pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 13 graus e máxima de 25 graus. E na sexta-feira, dia 30, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 26. O vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde alertou sobre a oferta de imunizantes falsos em países do continente. Preocupação com vacinas anti-Covid falsas. O vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa, alertou sobre a oferta de imunizantes falsos em países do continente. Yes, we have received some information from Mexico. Recebemos algumas informações do México, da Argentina e do Brasil, de que algumas doses foram oferecidas através das redes sociais. Mercados ilegais também oferecem o que provavelmente são vacinas falsificadas. Não são vacinas reais, ou talvez sejam doses roubadas de uma unidade de saúde que ninguém pode garantir que elas foram armazenadas adequadamente. That no one can assure that they were properly stored. O posicionamento de Barbosa vem após o The Wall Street Journal ter relatado que a Pfizer investiga com autoridades mexicanas a administração de vacinas falsas anti-Covid no país. De acordo com o jornal, dezenas de sites que afirmam vender de forma fraudulenta doses da Pfizer e da Moderna foram identificados em países como México, Estados Unidos e outros. Durante a coletiva, a diretora da OPAS, Carice Etienne, falou sobre a atual situação vivida nas Américas. Equidade implica priorizar aqueles que mais precisam e, francamente, a América Latina e Caribe é a região que atualmente tem a maior necessidade de vacinas. É por isso que defendemos que essa região seja priorizada com a distribuição de vacinas. A especialista em saúde pública ainda fez um apelo aos países que têm mais imunizantes do que precisam que os doem, especialmente para nações da América Latina e Caribe. Em Criciúma, quem passar pelo terminal central poderá realizar um teste de detecção da Covid-19. Os exames são realizados pela Prefeitura e têm o objetivo de fazer um levantamento sobre a transmissão do vírus no município. A Secretaria de Saúde de Criciúma, por meio de uma equipe de enfermagem, a partir desta segunda-feira, começou a aplicar no Terminal Central testes para detectar se os passageiros do transporte público já tiveram contato ou se estão com anticorpos do vírus da Covid-19. Somente na primeira hora de exames realizados aqui no Terminal Central do município de Criciúma, mais de 200 amostras foram levadas para análise. O objetivo da ação é descobrir a porcentagem de contaminados em Criciúma e tirar as dúvidas, como da dona Fátima, que já não sabe se pegou o vírus e veio tirar a sua dúvida. Não, eu já sentia uns meses atrás, senti falta do paladar, né? E agora faz assim uns 4, 5 dias que eu tô sem apetite, dores de cabeça forte. Então eu até ia fazer o teste, aí resolvi, como eu passei aqui, vi eles fazendo, aproveitei, tive a oportunidade de fazer pela prefeitura, né? E é importante uma ação como essa para a senhora? Sim, super importante.
Porque às vezes a gente, por comodismo, às vezes não vai até o local, né? Acha que está tudo bem. Eu gostei bastante. Os exames demoram cerca de 5 dias para ficarem prontos. Os resultados são informados via mensagem no aplicativo WhatsApp ou mensagem de texto no celular. Já para aqueles que querem ter o resultado em mãos, podem retirar o laudo na unidade de saúde central. Os testes serão aplicados até a próxima sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. O Ministério da Saúde recomendou na última semana que as mulheres adiem os planos de gravidez por conta da pandemia de Covid-19. A justificativa é de que as novas variantes do coronavírus têm sido mais agressivas quando acometem gestantes, segundo autoridades da pasta. A Núbia tinha o desejo de ser mãe, mas não estava nos planos engravidar agora, no meio de uma pandemia. O Lino está quase chegando, falta apenas um mês para o nascimento do bebê. Fazia algum tempo e não conseguia, já tinha ouvido de alguns médicos que talvez tivesse dificuldade, e como não tinha conseguido, eu meio que já tinha acostumado com a ideia, ok, não terei filhos. No meio da pandemia aconteceram algumas coisas comigo, eu de mudança, mudei de cidade, meu marido ficou desempregado, então eu tinha desencanado completamente, assim, não estava pensando nisso nesse momento, apesar de ser desejada, não foi planejada para esse momento, né? Bom, pelo menos você vai ter uma história para contar, para o Lino de que ele foi gerado na pandemia e nasceu durante a pandemia. É um dos filhos da quarentena, né? Estão nascendo tantos, né? Muita gente, né, tá grávida. Acho que, se por um lado tem a questão da saúde, acho que estar em casa, a segurança do home office também, para algumas pessoas, foi até um incentivo, né, para a gravidez. A Rebeca está ansiosa para a chegada da Manuela. A mamãe de primeira viagem tinha sim planos para engravidar nesse ano, mas quando a pandemia estivesse controlada. Só que no finalzinho do ano passado, descobriu que viria um bebê por aí. Há muito tempo eu já queria ser mãe. E acabou que aconteceu. A gente, na verdade, planejou uma gravidez, mas era para esse ano, né? A gente pensava que toda essa situação ia amenizar agora em 2021, então a gente estava planejando para acontecer a gravidez, né, em 2021. E aí eu comecei uma série de exames, um check-up mesmo em 2020, para poder ter essa minha bebezinha agora em 2021. Mas ela não quis esperar, não. Ela já veio, já. Quando eu estava fazendo esse check-up, aconteceu. Então, em setembro de 2020, eu acabei engravidando, mas a gente estava bastante esperançoso que tudo isso ia passar, né? E realmente, no finalzinho de 2021, começou a ter uma melhora, e infelizmente, esse ano, acabou que a gravidade voltou novamente, né? Pegou a gente de surpresa. Grávida de 8 meses, ela redobrou os cuidados por causa do coronavírus. Posso me isolar bastante, eu fico em casa o tempo todo, né? Tomo as devidas precauções, como no caso, né? Eu não fico muito pensando assim no que poderia acontecer. Na verdade, eu me foco no que eu tenho controle. O que eu tenho controle? Eu tenho que ir lá, eu tenho que me isolar, tenho que passar o álcool, eu tenho que usar minha máscara, eu tenho que evitar aglomeração. Então, eu me foco nisso. Mas para as mulheres que estão pensando em engravidar agora, o Ministério da Saúde recomendou que, por enquanto, por causa da pandemia, esses planos sejam adiados. De acordo com o Ministério, as novas variantes do coronavírus estão mais agressivas nas gestantes que são contaminadas. A gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos, mas para uma mulher jovem que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma. Essa especialista reforça os cuidados que as futuras mamães precisam ter, principalmente se estiverem na reta final da gestação. Tem se observado um aumento de internação entre gestantes e, infelizmente, devido a essa nova cepa. As que estão grávidas devem redobrar o cuidado. Assim como todos os cidadãos, a gente tem que fazer o nosso papel em não nos contaminarmos e não contaminarmos as nossas pessoas próximas para acabar com essa cadeia de contaminação. Então, temos sim que redobrar o cuidado. Agora, as gestantes que já estão
no final da gravidez, tomem muito cuidado, porque essa doença no final da gravidez é mais grave, porque o pulmão não tem tanta capacidade de expansão. Então é um momento de se resguardar, não faça chá de bebê, não faça reuniões, fique resguardada, tome bastante cuidado. A seguir, o Esporte, Próspera perde em jogo de ida nas quartas de final do Campeonato Catarinense e amplia o desafio para a próxima partida. A gente volta falando de esporte, um projeto da região que busca formar bons cidadãos por meio do esporte. O Anjos do Futsal completa esse ano 20 anos de história. A repórter Michele Veiga conta pra gente. Mais de 11 mil atletas contemplados em toda a região em mais de 20 anos aí caminhando nesse projeto que tanto orgulha a nossa 3, 2, último 1. Um projeto que tanto orgulha toda a região. O projeto Anjos do Futsal faz 20 anos de caminhada junto com mais de 11 mil atletas formados em mais de 26 núcleos aqui em toda a região. E o idealizador e condutor desse projeto é o professor Jean Reis, que comemora com muita satisfação esses 20 anos e esse projeto que nasceu tão pequenininho e está dando tanto resultado, né, professor? Exatamente, Michele. No dia 19 de abril de 2001, iniciávamos o projeto Anjos do Futsal, apenas no município de Criciúma. Nós atendíamos 60 crianças, dividido em 2 núcleos. 2002, nós ampliamos mais 2 núcleos dentro do município de Criciúma. E 2003, ampliamos para Cocal do Sul e Forquilinha. E aí em diante começou a crescer os municípios parceiros do Anjos do Futsal. Como você citou, 2021, no ano que estamos comemorando 20 anos de projeto, já estamos com 21 municípios parceiros, são 26 núcleos no total sendo atendido, 11.500 crianças passaram pelo projeto Anjos do Futsal e esse ano especificamente vamos atender 1.260 crianças, todas elas uniformizadas, com camiseta, calção meia, com competições, que é o mais importante. Temos 3 competições dentro do projeto, o campeonato interno, temos um festival e temos o campeonato regional, na qual é o tão esperado, né, pelas essas crianças, a competição. Então, com certeza o projeto cresceu muito, deu muita oportunidade, mas principalmente, né, formou muito cidadão. Porque, como a gente sempre fala, o esporte ele é regrado de regras. Para te jogar um jogo de futsal, existem as regras, existe a arbitragem. E a nossa vida é assim, nós somos regrados de regras. E aí assim os professores conseguem, dentro das regras do jogo, botar a disciplina, botar a educação para nossas crianças. Esse é um dos objetivos e a importância do projeto, né? A gente sabe que chegaram atletas da seleção brasileira, outros com destaque nacional e até mesmo internacional, mas a formação desses cidadãos são o que mais importa, né? Com certeza. O objetivo principal do projeto, por se tratar de um projeto social, é a formação do caráter da pessoa, da criança. E o esporte, ele faz com que isso aconteça, ele ajuda na formação, juntamente com a escola, juntamente com a educação dos pais nas casas, né? Então o Anjos do Futsal, ele ajuda, ele contribui para a formação dos bons cidadãos. E como você falou, né, tivemos a felicidade dentro do Anjos do Futsal ter as categorias de base do projeto, na qual conseguimos até hoje emplacar 4 meninos na seleção brasileira adulta de futsal. Tivemos o Sidney Maurício, tivemos o Douglas Barp, o Matheus e também o Evandro. São meninos que passaram pela seleção brasileira, no qual estão aí espalhados mundo afora, como hoje nós temos atletas jogando em Portugal, temos atletas nos Estados Unidos, na Itália, na Hungria, na Espanha. Então é um case de sucesso o projeto Anjos do Futsal, principalmente pelas parcerias que envolvem em torno do Anjos do Futsal.
na qual tem a empresa Anjo Tintas, que é a detentora do projeto. Nós temos a nossa universidade, a Unesc, que dá todo o suporte e apoio, e também e principalmente as prefeituras, que são as nossas grandes parceiras, na qual a gente consegue dar essa qualidade para o Anjos do Futsal. Então tá certo, esse é um projeto que começou pequenininho, se expandiu, deu certo e está aí há 20 anos mostrando o quão é importante investir lá na formação e no esporte. Com informações para Informe Região, repórter Michele Veiga. E ontem teve bola em campo pelo Campeonato Catarinense. O Próspera encarou o Avaí no jogo de ida das quartas de final. Mesmo demonstrando uma grande vontade de chegar ao placar positivo, o Próspera não conseguiu superar o Avaí na noite deste domingo no estádio Heriberto Wilson, em partida válida pelo confronto de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. O time da capital só conseguiu a vitória aos 49 minutos do segundo tempo e com direito à briga generalizada, com cadeira arremessada e Paulo Baier expulso. O Avaí foi superior durante todo o primeiro tempo, dominando a partida, mas sem concluir a gol. Por outro lado, o Próspera tentava aproveitar aos poucos o espaço que encontrava, mas sem sucesso. Sem mudança, os técnicos apostaram na mesma formação das equipes para a segunda etapa da partida. Roberto, quando exigido, auxiliou a equipe, fez boas defesas e foi segurando o empate. Mas a máxima do futebol é aquela: o jogo só acaba quando o juiz apita. Então, aos 49 minutos, a bola sobrou para Jonathan, que disparou um chute forte no canto direito e marcou 1-0 Avaí. Dentro da nossa estratégia, a gente estava fazendo um jogo perfeito, assim, de esforço, de marcação, como é o Próspera, né? O Próspera é isso, é essa determinação dos jogadores. Então, eu tô assim, lógico que a gente fica triste que tomar um gol faltando aí de novo, né? 30 segundos aí para acabar, mas a gente estava dentro da nossa estratégia, estava fazendo um jogo perfeito, de não perder o jogo. E infelizmente tomamos um gol no final. Quando tudo parecia ter terminado, os ânimos se exaltaram. O técnico Paulo Baier invadiu o campo para tirar satisfações com o zagueiro Fagner Alemão. Durante a briga, até uma cadeira de plástico foi arremessada pelos jogadores do Próspera em direção ao atacante Lourenço. A polícia militar fez a intervenção, os ânimos se acalmaram no estádio Heriberto Wilson e o técnico Paulo Baier foi expulso e agora desfalca o time para o jogo da volta. Todo mundo me conhece e sabe como é que eu sou. Sou um cara tranquilo, de boa, mas eu não vou deixar um jogador chamar os meus jogadores de time, ou o clube, meu clube de timinho. Então esse alemão aí, que eu nem sei quem que ele chamou, gritou na frente do nosso banco e chamou de timinho, entendeu? E eu como comandante, dificilmente eu me exalto, mas eu não admito desrespeitar o clube e desrespeitar os meus jogadores. Timinho jamais, entendeu? Nós estamos dentro de uma proposta aqui, humilde, né? Subimos em 3 anos aí, nós subimos na Série A, a estrutura ainda estão se estruturando, camisa, estamos se organizando, próximo, e chegar um cidadão que não jogando em lugar nenhum, chamar o nosso time de timinho, mas jamais eu vou deixar acontecer isso. E se surgir de novo, eu vou expulso de novo. Para classificar, o Próspera terá que vencer o Avaí por 2 gols de diferença na partida de volta, quarta-feira, na ressacada às 8h30 da noite. Derrota, empate ou vitória por apenas 1 gol classifica o Leão da Ilha, que teve a melhor campanha na primeira fase. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e fique com a gente também nas nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o Instagram @TV Primavera. Uma boa tarde para você.